E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, vamos para mais um vídeo hoje, onde eu quero falar com vocês sobre duas palavras que sempre estão no nosso cotidiano, na nossa vida: caos e ordem. Mas antes, eu preciso fazer aquele pedido muito importante para vocês, que é, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber a notificação dos novos conteúdos que a gente vai postando, assista os vídeos, né, que a gente já tem no canal, já tem uma coleção bacana. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos, com as pessoas que você acha que devam participar desse assunto, devam saber o que a gente falou aqui. E, principalmente, comente o que você acha, se você concorda. A participação de vocês nos comentários é sempre muito bem-vinda e sou eu que respondo diretamente cada um dos comentários, tá bom? Mas prosseguindo, vamos lá. Geralmente, quando a gente encontra uma bagunça, uma coisa muito incompreensível em termos de ordem, tá? Isso é importante. Nós falamos que aquilo está um caos, né? Ou seja, caos está associado à bagunça, caos está associado à desordem, caos está associado a uma forma irracional ou sem lógica das coisas estarem, tá? Mas ordem é justamente o oposto. Ordem é quando você percebe que existe uma lógica. Então, se você pega um saco de peças de Lego, por exemplo, ou de um brinquedo qualquer, e você simplesmente joga para cima, elas vão cair no chão e você vai chamar isso de caos. Mas, no momento que você separe as peças do mesmo tamanho para um lado, do mesmo tamanho para o outro, você passa a ter uma ordem, porque você vai bater o olho e vai falar: todas essas peças são iguais em tamanho e esse grupo também. Ou, ainda essas mesmas peças, você separa peças vermelhas para um lado, peças verdes para o outro, peças amarelas para o outro, independente do tamanho. Você vai bater o olho e vai falar: existe uma ordem, estão separadas por cores. E você pode ir fazendo isso, separar por cor e tamanho, você pode separar por qualquer outra característica, você pode colocar de forma das menores para as maiores, e todas essas formas você vai dizer que é ordem, uma forma de ordenação, tá? O pessoal que conhece computação sabe que existem várias formas de ordenação, né? E aí, isso é muito importante para a gente. O caos e a ordem estão intrinsecamente ligados. Ah, Pedro, mas isso é muito simples, porque a ordem sempre vem do caos. Então, essa é a concepção que nós humanos temos, que a ordem vem do caos. E sim, vem, é óbvio, isso é muito óbvio. Porque se eu jogo todas as peças para cima gerando um caos e depois eu ordeno as peças, a ordem veio após o caos. Se eu não tivesse criado este caos com as peças, eu não teria peças para ordenar. Então, né, fica uma coisa lógica nesse sentido. Mas a gente acaba se apoiando muito sempre na ordem e esquecendo o caos. E o que acontece de interessante com o caos? O caos, ele está muito sujeito e ligado à questão da aleatoriedade do universo. Quando você joga uma moeda para cima, ela é aleatória, né? Ela vai cair com uma das faces para cima e você tem uma estatística para isso. A Mega Sena tem uma estatística para aquilo, é aleatoriedade. E a vida é aleatória em diversos momentos e sentidos. Então, o caos tem a beleza sempre da aleatoriedade. Você não tem uma pessoa interferindo nos resultados do caos. Mas quando você olha naquele sistema caótico e você não entende o sistema, você não identifica nenhuma ordem ali dentro, dentre as ordens que você conhece, você diz: aquilo é o caos. Então podemos assumir que o caos pode ser a ordem que a gente ainda não entende. O caos pode ser algo organizado por uma forma que nós ainda não compreendemos. Consegue entender isso? Perceba que quando a gente olha para o universo e fala: ah,
a formação de estrelas em tal galáxia é caótica. É caótica? Ou é uma ordem que a gente ainda não conseguiu entender de como essas coisas funcionam? E aí, o que acontece? Do caos, da aleatoriedade do caos, que pode já ser uma ordem da qual a gente não conhece, a gente tende a organizar as coisas e fazer uma ordem que a gente conheça, alguém conheça, para que ela descaracterize o caos. Feita essa ordem, tudo funciona. E agora vamos entrar um pouquinho mais a fundo na questão, por exemplo, das ordens sociais, né? Ou seja, como as coisas funcionam nas sociedades. E digo sociedades porque você tem sociedades diferentes, determinadas culturas, países, localizações, etc. Então, quando você tem essa ordem estabelecida, para que ela não vire o caos, existem regras comportamentais, culturais, legais, etc., morais, que vão fazer com que seus indivíduos se coloquem dentro desse sistema organizado. Bacana? A questão é que sempre, em algum momento da história, assim, a gente pôde perceber que indivíduos levantaram um pensamento divergente da ordem estabelecida. E esses são chamados de revolucionários, porque eles querem revolucionar um sistema já implantado. Então eu vou dar um exemplo que todo mundo conheça. Goste ou não goste, acredite ou não acredite, é um exemplo pelo menos quase universal. Nós tínhamos um sistema, falando de 2030 anos atrás, um sistema estabelecido, que era o sistema romano, o sistema do Império Romano, que subjugou o povo judeu, tá? E estava tudo ali. Ah, Pedro, mas não era certo. Não é isso que estamos falando. Não estamos discutindo certo e errado, bem ou mal, estamos discutindo sistema de ordem. Então existia um sistema de ordem criado ali. E os judeus viviam sempre tentando revolucionar o sistema romano. De que forma? Com pequenas revoluções de pensamento, atentados e coisas desse tipo, para que voltasse ao sistema anterior, tá? Que era o sistema judeu, percebe? Então, ali nós tínhamos uma briga entre o sistema antigo, que tentava voltar, o sistema estabelecido, que tentava se manter. Nessa conjectura toda aqui, surge então um judeu chamado Yeshua ben Yosef, que as pessoas conhecem como Jesus, e ele começa uma linha de pensamento revolucionária, porque era uma linha de pensamento que ia contra, ou divergente, diferente, tanto do sistema judeu, quanto do sistema romano. E o que aconteceu com ele no fim da historinha, todos sabem, né? Ele foi silenciado pelo governo romano, com, obviamente, apoio dos sacerdotes judeus. E o que eu quero dizer com isso? Isso é o que o sistema vai tentar fazer sempre com aqueles que pensam diferente dele e que não sabem como transmitir esse pensamento, porque eu já vou chegar nesse assunto. O sistema é como um corpo, a ordem, ela funciona como um corpo, e aquilo que entra em desordem, ou seja, funciona diferente daquela ordem que ele está inserido. Ele é combatido como se fosse uma célula cancerígena. E por que uma célula cancerígena? Porque o pensamento dele pode contaminar outras, e essas outras começarem a participar também, e isso vai virando uma bola de neve, até que esse sistema cai e um novo sistema se estabelece, tá? E aí, o que eu quero colocar para vocês é justamente a questão da mentalidade humana, dos eons. Nós vínhamos de uma era, né, que pensava sempre no Deus ruinzão lá em cima e todo mundo aqui embaixo tendo que andar de joelho e ficar implorando diuturnamente.
para que não fosse para o inferno e pudesse merecer o céu, e enfim, era um pensamento de autopiedade, um pensamento de escravidão, é um pensamento de um mito solar, onde o Deus, né, a mitologia do Deus que se tratava sempre estava ligada ao Sol, de forma que ele tinha um nascimento, um apogeu, uma morte para ressuscitar no dia seguinte. Então, esse era o sistema da antiguidade. E existe um novo sistema surgindo, que é uma mentalidade livre, uma sexualidade livre, uma responsabilidade individual, ou seja, eu não quero que você mande ou diga o que é certo ou errado fazer, eu quero eu tomar as decisões e responsabilidades da minha própria vida. E essa mentalidade, ela se choca com o sistema conhecido por muitos. E o que o sistema tenta fazer, então? Abafar essa mentalidade, esses pensadores, essas ideias, essas pessoas. As patrulhas ideológicas acontecem, que são aquelas onde fala que o que você está falando, pensando, professando como fé é imoral, é errado, mas sempre sob a ótica da ordem conhecida deles. Falam que viver em sociedade da forma que você fala, com tanta liberdade, como falamos em Telemann, como tantas outras ideologias de liberdade pregam que a sociedade vai morrer, porque não dá, vai virar um caos. Veja a palavra caos aparecendo de novo? Pois é. Por que eles dizem que vai virar um caos? Porque a ordem que a gente entende, eles ainda não entendem. E todo sistema de ordem não compreendido é taxado de caos. Até que se compreenda. Mas uma vez compreendido, ele vira um sistema. E outro novo sistema vai vir à frente. Depois desse EON, outro EON, depois daquele EON, outro EON, e assim vai. E a ideia é que as pessoas precisam ter, ou deveriam, ou seria bacana que tivessem, uma mentalidade aberta para entender quando a humanidade muda. Não dá para você querer pensar dentro da ordem conhecida que foi estabelecida por teóricos de 200 anos atrás, 100 anos atrás, 1000 anos atrás. Ah, Pedro, mas é religião. Vou discutir religião, mas seja qualquer sistema. Veja se aquilo que você acredita faz sentido hoje. A humanidade mudou. Nós temos que acompanhar essa mentalidade, a olhar para o próximo, transmitir o conhecimento, usar as tecnologias a nosso favor com responsabilidade, sempre pensando que você pode estar fazendo bem para outro. E eu não estou falando, veja bem, tá? Eu sou telemita, eu não estou falando de ter dó do outro, ajudar por piedade, eu não acredito nisso. Estou falando que a gente deve fazer aquilo que é a nossa natureza. Então, se a sua natureza é explicar, crie um meio de explicar coisas difíceis para as pessoas ao seu redor. Não porque você tem dó delas e não porque elas te peçam, mas porque você gosta, por prazer pessoal, e tá tudo bem. Ah, Pedro, mas isso é egoísta, é só um rótulo, sabe? A gente não vai falar que a goiabeira dá goiaba por egoísmo. A gente vai falar que a goiabeira dá goiaba porque a natureza dela dá goiaba, não tem como ela dar jabuticaba. E quando ela faz o que é da natureza dela, tá tudo bem, tudo funciona. E é isso que nós deixamos para trás. Nós deixamos a nossa natureza para fazer aquilo que a ordem atual social permite, valoriza, indica, recomenda. Então, existe também um outro aspecto dessas revoluções, que é a tentativa de tomar da força. Tá? Então, imagine que você tem uma colmeia, e as operárias, quando nascem, elas já têm uma função pré-determinada ali, e todas fazem aquilo. Uma determinada abelha, ela pensa que aquilo não está certo, e ela tem um meio mais tecnológico de fazer o mel, e as outras começam a se revoltar e expulsam ela da colmeia. Essa abelha pode vir a ser tentada a pensar em juntar outras abelhas banidas de colmeias e coisas desse tipo e criar uma rebelião, uma guerrilha e tomar aquela colmeia que ela foi expulsa à força e impor a ordem dela. E aí tá errado. Esse é o erro. Por quê? Porque o sistema
precisa, o sistema de ordem, qualquer sistema de ordenação precisa ter um processo de transição. Tá? Eu tenho elementos ordenados em uma fila e de repente eu quero colocá-los, não sei, numa outra ordem. Em fila de tamanho eu vou colocar em fila de gênero, ok? Eu posso simplesmente dar o comando gerar o caos e esperar que isso funcione, ou eu posso ir lá, pegar o primeiro elemento, colocar no lugar dele, pegar o segundo elemento, colocar no lugar dele, até que a fila esteja construída perfeitamente da forma que eu quero, na ordem que eu quero, e sem ter criado o caos. Percebem? Sempre tem duas formas. Então, quando alguém fala para mim assim, Pedro, mas a gente tinha que criar uma revolução para impor tal linha de pensamento, eu falo, não. O que você deve fazer é expandir a sua ideia, colocar a sua ideia para todas as pessoas, falar as suas ideias para todas as pessoas, e isso é desconfortável, porque vai fazer com que pessoas muito boas venham dizer para você que você está errado, achar falhas na sua ideia, e isso é um processo importante da maturação da nova ordem. E isso acontecendo, você vai elevar a sua ideia, seu ideal, ok? E mais pessoas vão acreditar nisso. Então perceba, aquela abelha, ela convence as outras, mas ela não cria uma revolução com as outras. E então elas começam uma nova colmeia. Só que o que acontece? As abelhas com mentalidade velha vão morrendo. Pedro, mas elas transmitem. Transmitem, mas elas vão morrendo. O tempo delas vai passando. E a nova mentalidade vai procriando. Então existe uma linha do tempo onde uma ordem, se não for por revolução, vai automaticamente decaindo enquanto a nova ordem vai surgindo e vai subindo. Então perceba que quando você vai mudar de uma ordem para outra, você pode fazer sempre de duas formas. Com caos no meio, criando-se o caos para impor a nova ordem, ou simplesmente ir paulatinamente, mudando a mentalidade dos elementos, ou mudando a organização dos elementos, e isso vai se tornar a nova ordem. Em que momento? Quando a maioria dos elementos estiver dentro daquela organização. Será a ordem definitiva? Talvez não. Então, percebam que desde que o universo foi criado, nós convivemos com caos, que são sistemas dos quais talvez a gente não conheça a ordem, tenha uma ordem, mas a gente não conheça, e a isso damos o nome de caos. Quando entendemos a ordem utilizada ali, ou organizamos conforme uma que a gente conheça, isso se torna ordem. Tornando-se ordem, ela vai evoluir para novas ordens, podendo seguir dois caminhos. Um caos no meio, natural, causado, não sei, ou uma simples troca de elementos, onde os elementos vão se reorganizando, vão se reagrupando em uma nova ordem, até que você não tenha mais elementos na ordem anterior e só tem elementos na nova ordem. E quando esse apogeu acontece, provavelmente uma próxima ordem vai estar se montando. Já tinha pensado nisso? A ideia de trazer esse assunto para vocês é trazer um pouco de conforto em certos assuntos, às vezes que surgem na sociedade, no mundo, na religião, enfim, onde a gente percebe, né, muitos ataques à nova ordem, ou a gente percebe uma força grande para se manter uma ordem, né, conservar uma ordem, se é que me entende, ou até mesmo a gente fica inseguro porque movimentações caóticas estão acontecendo. Mas o universo tende a sempre se organizar, as coisas tendem sempre a se equilibrar, e é importante a gente entender esse processo para evitar, né, alguns males que muitas pessoas têm hoje em dia, como ansiedade, né, depressão, mais ansiedade nesse aspecto, porque você fica com receio do que virá no futuro. Então essa é a minha contribuição com vocês. Entendam que a ordem social, religiosa e etc. que vivemos hoje
é uma nova ordem em relação a 100, em relação a 200, em relação a 1000 anos atrás, e também, ao mesmo tempo, é a velha ordem em relação aos próximos 1000 que virão. E tá tudo bem. Vamos só transitar com sabedoria, com parcimônia, com tranquilidade entre elas, porque o caminho do caos nem sempre é legal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Curtam esse vídeo, mandem para os seus amigos, iniciem um papo bacana, né? Uma mentalidade alta, com uma vibração bacana. Deixem os seus comentários. Caso você tenha chegado até aqui e não tenha se inscrito no canal, peço por gentileza que se inscreva, ative o sininho e garanto que a gente vai ter uma relação muito bacana, como eu tenho tido com todos aqui há mais de um ano. Valeu, pessoal, até mais.